De volta com o nosso Você Bonito. Hoje é sexta-feira, tá uma energia tão boa aqui, vai ficar ainda melhor, porque a gente convidou mais uma vez nosso queridíssimo naturopata Daniel Alan Costa. Bem-vindo. Bom dia, Carol. Tudo bom? Tudo ótimo. Faz tempo que a gente não te vê, tava com saudade já. Mas sabia que fazem 2 anos já? Agora que você tá aqui, que coisa. O tempo passa, né, Dani? Obrigado, viu, pelo Bem-vindo. Não, a espaço. gente foi uma surpresa muito maravilhosa ter você junto com a gente. Eu acredito que o público também ache, né? Um grande prazer estar aqui. Esse seu trabalho é incrível. Agora, hoje, gente, a gente escolheu esse tema do Feng Shui porque, de fato, a gente precisa dar uma atenção para o nosso lar e, às vezes, algumas coisas saem do eixo e a gente não entende por quê. E eu acho que é essa energia que pode harmonizar tudo, né? Exatamente. Então, essas filosofias orientais, Feng Shui vem da medicina chinesa também, embora a medicina indiana também tenha essa preocupação, que é de observar que o nosso ambiente tem a ver com a nossa energia, então há uma influência mútua, como nós estamos nos sentindo e como também a energia do ambiente pode contribuir para a nossa saúde. É isso. E o Feng Shui, né, o Feng Shui, ele vai fazer um convite para a gente olhar ali para as áreas da nossa vida, né? Então, dependendo da composição da casa, de como a energia está circulando, como está a energia e saúde à disposição das pessoas que habitam aquela casa. Então tem como a gente verificar se é o ambiente um fator que pode estar contribuindo de uma maneira negativa e aí a gente corrige, né? A gente sabe que não é, obviamente, o único responsável, mas a gente vai ajustando. Sem dúvida. Né, para que o ambiente fique cada vez mais favorável àquilo que você precisa fazer. Eu vou colocar na tela, então, só para a gente abrir, a gente tem uma primeira imagem que você quer comentar. Olha lá. Perfeito. Aqui, ó, que são os 5 elementos. Esses são os 5 elementos da medicina chinesa, de onde vem, né, esse conhecimento também do ambiente. Então, nós vamos entender que para um ambiente ele estar saudável, esses 5 elementos precisam estar contemplados. Então, a nossa casa precisa ter esses elementos. E aí nós vamos associar no Feng Shui, a relação destes elementos com as áreas da nossa vida. Tá. Né? Então, quando a gente vai falar, né, desses elementos, ao que exatamente eles estão associados. Então, né? o fogo, por exemplo, é intestino delgado, coração... Isso, triplo aquecedor, pericárdio. E ele está associado, por exemplo, à área do sucesso. Né? Então, por isso é que os chineses, de maneira geral, gostam muito do vermelho, do dourado, né? Que lembra a ideia do fogo. Tá? Do sucesso. Isso, exatamente. Hoje a gente vai trabalhar com a área de prosperidade também, e aí vem muito a energia do amarelo, por exemplo, né? Que está associado à energia do elemento terra, que é o próximo elemento. O elemento terra a gente associa muito à digestão e também no nível físico, né? E a acúmulo de energia, de certa maneira, né? Então, acúmulo de energia no nível material, financeira, como de dinheiro. De dinheiro, sim. Então, a área, né, da prosperidade, que é uma área que nós vamos tratar aqui hoje, está associado a este elemento, né? Legal. Então, cada um dos elementos vai ter uma relação. Então, manter esse ciclo dentro do nosso, assim como no nosso organismo, cada um desses órgãos que estão representados aqui, e também na nossa casa. Entendi. Então, cada uma das 8 áreas que nós vamos trabalhar dentro do Feng Shui vai ter uma relação com esses elementos também. E é uma coisa assim bem intuitiva, Carol, porque, por exemplo, aqui madeira, né? Madeira, o fígado, vesícula biliar, geralmente está associada à raiva do ponto de vista emocional, né? E aí, a área que pede o elemento madeira, nós vamos acrescentar coisas de madeira, né? Então, para compor aí a nossa decoração. Uau, né? Que interessante. E metal, pulmão, intestino grosso... E isso a gente vai falar do ponto de vista emocional de tristeza, né? Então, às vezes, o indivíduo está se sentindo mais triste, não sabe de onde vem, pode estar faltando no ambiente este elemento, e aí as áreas associadas, né? E também o elemento água, que a gente vai ter aí associado ao nosso inconsciente, especialmente, aos nossos ancestrais. Então, aqui a gente pode trazer aí a nossa árvore genealógica, as nossas heranças. Porque né? rim, bexiga é medo. Exato, perfeito. Já está craque em medicina chinesa. Dá uma estudada. E aí a gente faz o equilíbrio com a água? Isso, com elementos que lembrem a água. Então pode ser um aquário, pode ser quadros, por exemplo, que tem um tema associado ao elemento água.
que legal. Né? Aqui entra muito, a gente trouxe para ilustrar ali, no caso do elemento metal, os próprios cristais, né? Então que elementos associados ao metal de uma maneira geral. Então a gente vai olhar para esses elementos, né? Então, por exemplo, o fogo. Quando coincide da área do sucesso, por exemplo, cair na nossa cozinha, é a área que já tem fogo, já tem o fogão, né? Então, cada uma dessas áreas, dependendo, nós vamos explicar já daqui a pouco como associar a que parte da casa elas vão sair. Então, vou fazer o seguinte, Dani, se você pode ficar aqui, eu venho para cá, porque agora a gente vai para a dinâmica, como colocar isso em prática, certo? Isso. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma planta, né? Então, você vai observar aí a planta da sua casa e dentro dessa escola, o que nós vamos precisar observar, que existem outras escolas, né, de Feng Shui, essa é do chapéu preto, né, é a entrada. Então, onde é a porta de entrada da sua casa? Tá. E aqui a gente vai ter o baguá, que é como a gente vai distribuir essas 8 áreas da nossa vida pela nossa casa. Então, vou só citar, é sucesso, relacionamento, criatividade, amigos, trabalho, espiritualidade, família e prosperidade. E ainda ao centro a área da saúde, que é, na verdade, o conjunto da harmonia entre essas áreas todas. Perfeito. E aqui, Carol, já tem uma coisa bem importante para a gente refletir, que é, a gente, ao fazer uma consultoria de Feng Shui, a gente também faz um convite a, né, a quem a gente está prestando esse serviço, a olhar para essas áreas. Né? Então, a partir do momento que você para aí hoje, né, nesse momento, nós vamos abordar aqui 2 áreas, prosperidade e relacionamentos. Então, a gente vai fazer essa reflexão, esse convite a você fazer essa reflexão, como estão essas 2 áreas na sua vida, né? E, consequentemente, a gente vai olhar também para isso. Mas como você já sabe que o sucesso está em cima, a criatividade do lado, trabalho? Boa, vamos lá. Então, a partir da porta de entrada, nós vamos colocar o baguá, segundo essa escola, sempre o trabalho no centro da parede onde está a porta de entrada. Então, a gente sabe que cada planta vai ter o seu esquema. Então, referência central, porta de entrada. Qual é a parede onde essa porta de entrada está, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter essa distribuição do baguá. Entendi. Nesse exemplo que a gente tem aqui, que está ilustrando aí para vocês, vou só tirar aqui um pouquinho o baguá, que a gente já... Né, trabalho então, é uma baixo, planta real, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente tem? A área da espiritualidade está no quarto, né? Então, como que é este ambiente na sua casa? Então, ele é um ambiente organizado. Por exemplo, quando cai no quarto dessa forma, é muito interessante porque aqui você pode fazer o seu altar, a sua forma de lidar com a espiritualidade, os símbolos associados à espiritualidade, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a área do trabalho. Nesta planta tem um ponto de atenção. A área do trabalho, percebe aqui, Carol, que está muito associada ao banheiro. Sim. Né? Banheiro, geralmente, a gente vai lidar com energias densas, né? E a gente vai lidar com a energia que vai pelo ralo. Então, aqui, nesta planta, a gente vai sugerir, que a gente chama no Feng Shui de curas. Por quê? Porque o banheiro é um ponto de atenção. Então, de repente, o indivíduo começa a ter dificuldade no trabalho e esta influência pode estar associada a este ambiente aqui, a esta área, né? Então, a área de amigos, que nesse caso é muito legal dessa planta, que é a sala, né? A sala de estar, que é geralmente onde nós recebemos amigos, então a gente pode representar simbolicamente também, né? Criatividade, a cozinha, então o momento que você vai para a cozinha pode ser que você desenvolva melhor a criatividade, inclusive ao cozinhar, mas de uma maneira geral, né? E aí a gente tem, por exemplo, relacionamentos, área de serviço, que frequentemente nas casas é um ponto da bagunça, né? É, um pouquinho mais. Então, a gente olha para esse ponto aqui com atenção. E aí, assim, a gente vai observando as áreas. Sucesso, né? Onde está a prosperidade, né? Tá. Então, aqui a região da suíte, nesse exemplo, né? Família. E aí, o centro, a área de saúde. Então, a gente faz esse convite. E aí, vamos imaginar que a sua porta de entrada, sei lá, está aqui. Então, você só vai deslocar o baguá e ele ficaria agora aqui nessa sobreposição de cima, né? Então, a gente teria a área do trabalho, a área de amigos, da espiritualidade, porque aí você vai girar essa energia seguindo esse princípio, tá bom? Só que agora te pergunto. Tá. Vamos lá. Perguntas da Carol. Entendi.
tudo certo. A gente fez, tal. Aí a gente se pergunta, não, o ambiente está um pouquinho mais bagunçado, tá, né? Como, então, ter certeza dos elementos que devem ser colocados? Porque pode ser que a gente encontre vários cômodos que estejam equilibrados. A gente precisa fazer uma análise pensando na nossa vida realmente, para fazer a análise dizendo assim, ó, será que está meio bagunçado, meio desequilibrado? Ou se não conter elementos que você vai nos apresentar nesses ambientes, necessariamente a gente tem que colocar, mesmo que a gente ache que está tudo bem. Me explica esse equilíbrio aí da balança. Boa. Essa é uma Você entendeu a minha pergunta, né? Entendi, é uma sim. pergunta difícil de formular, mas... Está tudo bem com a minha família, está tudo em harmonia, né? Então, observo a área da família e aí eu posso usar esses elementos. Por exemplo, aqui está associado ao elemento madeira, a cor verde. Tá. Preventivamente, Carol, eu posso sim reforçar e colocar uma plantinha ali que seja verde, que já está assegurado que está tudo bem. Então, quando você olha para a área, para esta área e está tudo bem, ótimo, isso é um ótimo sinal, mas você pode agir de uma maneira preventiva e até reforçar isso. Não há problema. Não há problemas. Mas não é necessariamente obrigatório ter um elemento do Feng Shui ou dessa ideia quando a gente olha para a área, especialmente aquela área que está bem, né? Perfeito. E claro que quando não está bem, isso também a gente já sabe bastante. É claro para a gente, né? O que não está bem... Precisa de um ajuste, né? E claro, esse ajuste vai partir de uma conduta interna dos moradores, né? Mas também o ambiente contribuindo para isso. Por isso que os orientais prezam muito para que o ambiente ele seja harmonioso, né? O ambiente seja harmonioso, porque aí a própria mente também acaba se tornando mais tranquila, mais serena, né? Eu vou lá e já volto, que a gente vai falar então dessas cores, o que colocar nos ambientes, então, pra gente equilibrar tudo. Vou te pedir uma licencinha, Dani, que eu vou passar para aqui. Já venho! Que tá muito legal isso aqui. Vocês vão mandando perguntinha no @VocêBonitaTV. Vamos lá, Dani! Vamos lá, colocar na tela, então, os que a gente vai falar. As meninas, então, prepararam um a um, né? Isso, próximo, então, vamos lá. A gente vai falar agora de prosperidade. Eu vou ler para vocês e o Dani já vai, então, nos ensinar. Elemento madeira, cor predominante lilás ou dourado. Plantas bambu, begônias, girassol e bambu moçô. Utilize tudo que é feito de madeira. Móveis, sinos de vento, moedas chinesas, porta-joias, objetos feitos de bambu e etc. Isso, Carol. Então, isso é uma área, né, que a gente costuma trabalhar bastante, representada aí pelo elemento madeira. E nós vamos ter essas duas cores, o dourado, amarelo, né, e o lilás, que vão fortalecer essa área. Então, a gente vai olhar para a prosperidade, lembrando que prosperidade pode ser financeira, mas pode ser em vários outros sentidos. Sem dúvida, né? sem dúvida. E aí, dependendo da área que caiu na sua casa, então colocar uma flor amarela. Aliás, as plantas, né, especialmente as floridas, e nesse caso ali, né, a flor ela vai também ser útil para dar frutos, né? Sim. Então, se a gente está falando de prosperidade, esse é um belo de um símbolo. Então, quando você for escolher as plantas, as frutíferas podem ser muito interessantes nesse sentido. Então, pode ser associado à cor ou associado, inclusive, à própria função. O bambu, né, é um símbolo muito forte para os orientais, tem inúmeras simbologias, mas uma coisa bem importante é que muitas vezes a gente fica atrás, né, da questão financeira e assim, qual que é o ensinamento que ele traz? Ele demora muitos anos crescendo as raízes, então broto muito pequenininho e ele, ninguém vê-lo ali, né, tá quietinho, mas internamente ele está fincando as suas raízes. Que legal. Aí vem aquela enxurrada, né? Vem aquele momento das monções, né? E aí ele vai crescer de uma hora para outra. Ele chega a crescer metros em um dia, né? Sério? Então, assim, isso é muito interessante a gente olhar para essa relação da prosperidade, como que eu estou construindo as minhas raízes, né? E aí, para que na hora que surgir a oportunidade, eu possa crescer. A gente vê isso muito no mundo da fama, né? Embora tenha a área do sucesso, né? Então, às vezes o indivíduo apareceu e sustenta, ou às vezes apareceu e não sustenta.
Entendi. Né? Então, isso também a gente pode pensar do ponto de vista material. Então, é um aprendizado que o bambu traz. Outro aprendizado também importante é a questão da flexibilidade. Então, o elemento madeira, que é a raiva, né? O indivíduo que fica contrariado ali. Então, a gente vai trabalhar. O bambu, ele é forte, mas ele é flexível. Então, isso é um grande de um aprendizado. Então, ter esse elemento faz com que a gente vá absorvendo um pouco dessa energia. E a gente pode e deve, então, ainda que não seja só naquele cômodo específico, né, que caiu prosperidade, colocar madeira na casa toda. Exato, é isso aí. Vai ser bom. Plantinha, né? Tanto com as flores e tal, isso, e elementos de madeira. Exato, né? Que remete à natureza. Se a gente olhar tradicionalmente as casas orientais, né? Então já traz muito desse elemento, praticamente não utilizavam. Deixa eu só complementar, Carol, então. Há alguns outros elementos, né? Então a gente falou das plantas, né? E aqui a gente vai ter um símbolo que nós trabalhamos na radiestesia, que é chamado de prosperador. Deixa eu ver se eu subo aqui para o nosso amigo. Olha lá. Então esse símbolo de cobre dourado. Então o que a gente pode fazer aqui? Nos locais, então estava citando ali porta-joias, locais onde fica o dinheiro, colocar esse símbolo. Você pode carregar um menorzinho na sua carteira, lugares onde movimenta dinheiro, e aí você pode colocar uma foto sua aqui em cima, como testemunho, e aí a foto, você vai usar um elemento, um desses cristais, em cima. Então vai ter a foto e o cristal. Então, para movimentar, o que ele traz, né? Então, ó, tá vendo que tem as sétalas ali girando? Então, o dinheiro gira, né? O dinheiro movimenta, que é uma coisa também que precisa ter coerência, né? Então, por exemplo, se eu quero receber, que me paguem, é importante que eu pague também as pessoas, né? Então, o ciclo aqui e apontando. Muito bom. Aí tem as moedas chinesas, né? Tem os próprios cristais que vão fortalecer. Se você não gosta dessa coisa mais esotérica, você pode colocar elementos de decoração que você está habituado. Com a base de madeira. Madeira, dourado, amarelo. Muito legal, prosperidade. Agora, o próximo também é extremamente importante, que são relacionamentos. Olha lá, área dos relacionamentos. Elemento terra, cor predominante rosa. Plantas, árvore da felicidade, macho e fêmea, plantas com flores rosas. Utilize sempre objetos em pares e fotos do casal em momentos felizes. É importante a gente falar dessa questão do relacionamento, especialmente a gente está falando aqui relacionamento em casal, tá destacando ali um gráfico da radiestesia, que é o chamado um desembaraçador de relacionamentos. Então, às vezes o casal está naquele momento que não está se encontrando em sintonia, então a gente pode utilizar, aí você pode utilizar a foto, inclusive, né, do casal para movimentar essa energia. Em cima do gráfico, né? Então você vai colocar uma foto de um momento tranquilo ali do casal para movimentar essa energia. Tem uma espiral ali, né? Tem um ciclo de proteção também. E esse símbolo dentro da radiestesia, inclusive, a gente pode utilizar se você não está em um relacionamento, mas está preso a um antigo. Né? Então ele serve inclusive para desembaraçar relacionamentos que já passaram, que te pede muitas vezes de seguir em frente, né? E a gente estava falando das flores. Geralmente quando a gente pensa em um momento de acolhimento do casal, né? Então a gente lembra muito da rosa, das rosas como um todo e as flores rosas. Que é aquilo que eu estava comentando. Quando a gente vai fazer um trabalho de radiestesia ou de Feng Shui, né? Então, o meu relacionamento precisa de ajuda. Mas o que você está fazendo também para isso, né? Então, lembrar não só da área na casa, mas quando você vai lá na floricultura, está pensando na pessoa que você ama, que você gosta, né? Então, na verdade, a gente pode encarar esses elementos como superstição ou como talismã, né? Como amuletos, né? Mas, na verdade, é a sua disposição energética, a sua atenção para aquela área. Primeiro, você já reconheceu que tem alguma coisa que precisa ser mudado. E segundo, você está em direção, né? Entendi. Então eu colocar, por exemplo, trouxe aqui um parzinho aqui de cisnes, né? Então, é a intenção que você coloca, não é o elemento em si. Entendi. Então, quando a gente coloca elementos em pares, né? Os cristais de cor rosa, a flor de lótus aqui, ela é quase que um coringa, movimenta a energia. Então, como ela pode estar aqui lilás ou rosa na área de relacionamento, pode estar lá também
na área de sucesso. Eu gosto muito de Murano, né? E eu gosto de fazer as flores e tal. Eles também... Também tem uma energia muito né? interessante. O próprio, né, cristal tem uma energia interessante. E as flores que vão sendo movimentadas ali, que ele vai absorvendo, né? E também a própria energia do ambiente, e ainda você tem o equilíbrio da cor do próprio vaso. Muito bom. Tem perguntinha do público, olha lá. Quem escreveu pra gente? Gu, obrigada, querido. É verdade que o banheiro é considerado o vilão energético da casa? Como podemos melhorar a energia desse cômodo na nossa casa? O Gustavo sempre colaborando. O Gustavo sabe tudo. Do fã-clube, que sempre manda um abraço pra você. Um beijo, querido. A gente tá te esperando um dia aqui pra conhecer a gente pessoalmente. Pois é. Então, Gustavo, na verdade, a gente não pode eu não gosto muito dessa expressão vilão, né? Mas ele é um ponto de atenção. Tá. Por quê? Porque estão ali os nossos dejetos, estão ali a energia que a gente quer eliminar, não é isso? Então, um ponto de atenção ao banheiro. Então, dicas simples e básicas. Tá. Manter limpo, né? Evitar fungos, infiltrações, que é muito frequente nesse ambiente, e aí você abre espaço energeticamente para isso também. Tá. Uma dica importante, Gustavo, é você ter os ambientes ali fechados, né? Então a tampa do vaso fechado, o ralo fechado. Se você estiver em casa, deixe a porta do banheiro fechada, porque aí aquele local que movimenta aquela energia, essa energia fica meio que circunscrita ali àquele local. E uma outra coisa muito legal de transmutação são as plantas, né? Tem uma planta dentro desse universo mais místico que é interessante a gente utilizar no banheiro, que é a jiboia, né? Que ela vai se ramificando ali, ela gosta de sombra, ela vai se adaptar muito bem àquele ambiente, então é uma planta que limpa também a energia deste ambiente. E aí você pode contar com cristais, né? Pode contar com elementos que promovam esta limpeza. E que cores? Ou pode ser... Então, aí as cores, Carol, vai depender, por exemplo, de qual área ali a gente saiu no Feng Shui. Perfeito. Beleza? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Ana, um beijo. Flor artificial traz algo negativo? Ana, boa, excelente perguntas. Nós sempre vamos dar preferência às cores vivas, né? As flores vivas. Por quê? Porque tem a energia. Então, essa plantinha, então, tem quem cultivou, tem quem colheu, tem quem fez o arranjo, eu trouxe aqui, né? Então, ela tem uma história. Então, a questão das flores artificiais é que ela, na verdade, não tem essa energia. E muitas vezes não está associada a uma boa lembrança, né? Então, para estes elementos, a gente evita utilizar as flores artificiais. Para trazer algo, então, ela não vai trazer coisas negativas. No entanto, não vai trazer... Vai trazer a vitalidade, vitalidade. Né? Movimentar a energia naquele local. E dependendo de como você olhe para ela, né? Então, tem muita gente que acaba lembrando de momentos não tão agradáveis. Aí, isso sim pode ser. Porque, na verdade, Ana, quase nunca é o objeto em si. Muitas vezes é a intenção, né? E a energia que a gente está utilizando aquele objeto, né? Sem dúvida. Sabe tudo, Dani. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Última, e eu acho que depois a gente vai continuar numa próxima vinda, né? Porque tem muito assunto. Pri, obrigada, um beijo pra você. Como melhorar o ambiente da casa quando o trabalho é uma profissão desgastante? Há uma forma de criar uma maneira de equilibrar energias e a saúde? Boa, Priscila, rapidamente ali, mas algumas coisas importantes, né? Primeiro, ver onde está a sua área do trabalho, né? Que já é um ponto de atenção. Pelo que entendi, você trabalha em casa, então este local que você trabalha também vai ser extremamente importante, né? Tá tudo ligado, né? Isso. O trabalho está associado ao elemento água, então você pode associar esses elementos aí do elemento água. Então, ter uma fonte, movimentar a energia ali associada a essa área, tá? Então, atenção a essa área e usar os elementos de curas ali. E você volta para a gente continuar, porque ainda tem, né, muitos para a gente conversar. Falamos de prosperidade, relacionamento, sucesso, vamos falar de saúde, vamos falar de trabalho. É claro que o Dani volta. Adorei, obrigada mais uma vez. Você traz sempre muita coisa boa. Obrigado. Sua energia é muito boa, então isso já deixa, né, também esse nosso ambiente aqui. E aí você vai num ciclo positivo, né, proporcionando bem para as pessoas e recebendo isso também. Porque é só assim que ele volta, não é, Dani? Exato. Fazendo bem. Ele volta também. Vai lá no Instagram dele para vocês mandarem mensagem. Lá tem muita coisa bacana. É o @Daniel Alan
Naturopata. Daniel Alan Naturopata. @Daniel Alan Naturopata. Eu vou agradecer o site da Ebram também, ebram.com.br, mas vai lá, @Daniel Alan Naturopata, vocês encontram todo o trabalho. Obrigado, Carol. Querido, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Eu amei.